Estamos iniciando mais um espaço de entrevista, hoje apresentado por Irene Green Santos. Estou substituindo nosso apresentador, radialista Nelson Pérez, que nos deixou recentemente. Estamos hoje com nosso primeiro convidado, Cláudio Becker. Tudo bem? Tudo bom. Primeiramente, quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês. É sempre muito importante esses espaços abertos para falar de um assunto tão importante que é a questão do meio ambiente, da sustentabilidade. Nosso foco hoje é o EcoSurf. O que é o EcoSurf? O EcoSurf ele é o Instituto EcoSurf. Ele é uma organização brasileira, da sociedade civil brasileira. Ele nasceu há 20 anos, foi fundado na cidade de Itanhaém, em São Paulo, por um grupo de surfistas que, vendo a degradação do ambiente costeiro, das praias, principalmente por turistas. A gente aqui está numa cidade litorânea, então a gente sabe que a cada final de semana de verão ou depois de cada feriado é enorme a quantidade de resíduos que as pessoas deixam na beira da praia. Então, vendo esse problema e preocupados com isso e não querendo isso para o ambiente deles, eles se juntaram em um grupo e começaram na forma de um mutirão de limpeza, como existem vários aí hoje em dia. A gente tem muitos em todo o litoral. Em 2000, então, foi registrado o EcoSurf, o Instituto EcoSurf, e a partir daí que nós contamos, cada ano o aniversário, então, da organização. Esse grupo, quando fundou, foi um pouquinho antes ainda do ano de 2000. Então, são anos aí de história e de luta na proteção das áreas costeiras, rios e principalmente oceano. Nesses anos todos aí, o projeto EcoSurf Limpeza de Praia, ele foi cada vez se ampliando e a gente foi estudando e vendo a melhor forma de fazer, foi criada uma metodologia própria. Então, todas as ações do EcoSurf, seja em Itanhaém, que é a cidade principal, matriz, vamos dizer assim. Depois nós temos aqui no Rio Grande do Sul, onde eu sou o coordenador, nós temos em Santa Catarina e em Imbituba, que temos a Amanda de coordenador, e em várias outras cidades aí da região costeira, e inclusive fora do Brasil. Nós temos pontos focais e representantes em Portugal e Estados Unidos, ativos hoje. A ação de praia nossa vai ser sempre a mesma, vai ser igual. Nós funciona com mobilização, a nossa ideia é fazer mobilização, trazer pessoas, ativismo, pesquisa, despoluição do ambiente. Tudo aquilo que nós coletamos numa ação de praia é catalogado, é pesado, é catalogado, vai para um grande banco de dados, e a gente sabe exatamente cada item recolhido ao longo do tempo. Eu posso, por exemplo, citar o exemplo aqui do Rio Grande do Sul. Antes da pandemia nós fizemos 5 ações, conseguimos fazer 5 ações de limpeza. Nessas 5 ações nós recolhemos mais de 12 mil itens. E eu tenho catalogado cada item desses. Eu sei quantas bitucas de cigarro, quantas embalagens de alimento, quantas garrafas PET. E isso é de extrema importância, porque quando tu faz uma limpeza de praia, não adianta simplesmente tu ir lá, tirar aquilo do ambiente, colocar num saco preto e colocar fora. Precisa ser destinado e a gente não pode esconder um problema. A partir do momento que tu tira alguma coisa da beira da praia, ou de qualquer lugar que seja do ambiente, e uma garrafa de um refrigerante, por exemplo, uma garrafa PET, a empresa fornecedora que vendeu aquele refrigerante, ela tem responsabilidade sobre aquela garrafa. Assim como a pessoa que largou a garrafa no chão também. Então é uma responsabilidade compartilhada.
da iniciativa privada, do poder público e da sociedade civil. E da empresa fabricante também, né? Da empresa fabricante, sim, exatamente. Que tem que querer receber de volta, tem que criar formas para que aquilo volte para ela, e a pessoa que largou ali tem que querer que ela receba de volta também. Só que a partir do momento que eu pegar, tirar da beira da praia e sumir com a garrafa, sem ter o registro, eu estou escondendo o problema. E nessas coletas de lixo na praia, o lixo é só local ou vem lixo de outros países também? Vem lixo de outros países também. Cada região tem uma característica diferente, né? A gente tem um grupo muito forte, nós nos baseamos aqui no Rio Grande do Sul, né, em Arroio do Sal. Em Arroio do Sal eu nunca achei nada de outros países, mas nós temos voluntários em Cidreira, e essa semana ainda ele juntou uma garrafa proveniente da Ásia, de algum lugar da Ásia, né? Foi levado ali pelas correntes, provavelmente foi jogada por alguma embarcação, né? O plástico no oceano, ele viaja milhas e milhas, né? Então ele pode entrar no oceano no Japão e chegar lá na Califórnia. Demora muitos anos, mas ele faz esse caminho, né? E existem zonas de convergência de correntes, que são chamados os giros oceânicos, que é onde essas correntes se encontram, né? Que hoje acumulam enormes quantidades de plástico, as chamadas ilhas de plástico. Muitas pessoas já escutaram falar, provavelmente vocês já tenham escutado. Já. E no Pacífico Norte hoje é onde tem o maior acúmulo de lixo do planeta. Existe uma ilha de plástico, né? Quando a gente fala ilha de plástico, vamos imaginar assim uma sopa de capelete, aquele monte de capelete boiando, né? Não é uma ilha compacta, sim, né? Maior que o estado do Amazonas, por exemplo, né? Isso na superfície, a gente ainda tem que ver para baixo o que tem, porque é um iceberg e não se tem muito conhecimento de tudo que se tem no fundo do oceano. Tem um videozinho que mostra um pouquinho sobre isso nas páginas do EcoSurf, né? Sim, tem. A gente, nas nossas redes, né? Facebook, Instagram, a gente tem muitas postagens, está sempre tocando nesse assunto, né? No nosso site também tem muita coisa relacionada à poluição dos oceanos, basicamente, e muito sobre o plástico, né? A gente bate muito na questão do plástico de uso único, o plástico descartável que todos chamam. Só que não tem como ser descartável uma coisa que não acaba nunca. Então o plástico descartável não existe. Por isso que a gente prefere chamar de plástico de uso único, né? A partir do momento, se eu usar um copo, tomar um cafezinho em algum local, aquele copinho, eu vou tomar meu café, vou colocar na lixeira, né? Para onde ele vai daquela lixeira? Provavelmente ele vai acabar no lixão ou num aterro, né? Mas a gente sabe como é que são as condições, inclusive, dos nossos aterros. Desse aterro, ou se for num lixão, se ele chegar nesse lixão, não cair num rio antes, ele, de uma forma ou de outra, seja até mesmo com o vento, o plástico ele é muito leve, ele vai caminhando, ele vai andando. E se ele cair num rio, se ele cair em qualquer tipo de corpo d'água, ele vai acabar dentro do oceano, né? Hoje a gente tem de 8 a 12 milhões de toneladas de plástico que vão parar nos nossos oceanos anualmente. Isso é uma quantidade absurda, muito grande, né? É imensurável assim, no nosso entendimento, porque plástico não pesa, plástico é extremamente leve, né? As pessoas tendem não, mas isso é porque as pessoas não descartam corretamente. Com certeza. Outros falam, porque não existem programas de reciclagem. Se não são essas as soluções apenas. Claro que as pessoas têm que descartar corretamente. Claro que aquilo que é possível a gente deve reciclar. Mas é impossível reciclar o consumo de 8 bilhões quase de pessoas no mundo. E não existe uma tecnologia para reciclar a maior parte dos plásticos, a maior parte não é reciclável.
Hoje o plástico está na demanda do suprimento, então tudo que a gente compra vem plastificado. Arroz, feijão, açúcar, né? E esse plástico, muitos deles não são reciclados, não são recicláveis. E aquela quantidade mínima que vai para a cooperativa, todo aquele plástico que vai, aquela parte pequena que eles pegam que pode ser reciclado, apenas 2% vai se tornar uma coisa útil, como o cabo aqui para o microfone, por exemplo. Né? Os outros 98% vão se tornar outros plásticos de uso único, plásticos descartáveis, que não vão poder ser reciclados novamente. Então, a única solução para o plástico, na nossa visão, é recuse. O plástico de uso único tem que ser banido. Claro que isso é uma... Nossa, mas como vamos fazer? Olha, na nossa vida cotidiana a gente consegue se habituar, e é por isso que a gente trabalha a educação ambiental nas escolas. A gente consegue se habituar, porque é muito fácil tu trocar a tua sacolinha por uma ecobag, tu vai descobrindo que tu não precisa. Porque há pouco tempo atrás a gente não usava. Né? Nos últimos 15 anos fabricamos mais plástico do que toda a história. Então é pouco tempo. Só que a gente tem muito pouco tempo para reverter a situação também. Então que se cria uma tecnologia para reciclar esse plástico que já existe e reutilizar ele, transformá-lo novamente em matéria-prima. Né? Nossos telespectadores vão conseguir acompanhar o vídeo que está sendo reproduzido nesse exato momento, mostrando um pouquinho sobre essas ilhas de lixo no oceano. E você acabou com a minha próxima pergunta. Eu ia te perguntar, EcoSurf tem algo paralelo, fazendo uma analogia com o Black Friday, em relação ao plástico, né? Sexta-feira livre de plástico. Isso! E você acabou falando sobre o dia sem uso de plástico antes de eu fazer a pergunta. Na verdade eu não falei exatamente desse dia, né? Eu disse que a gente não tem que usar nunca plástico. Mas a gente sabe que é muito difícil. Sim, começando pequeno. Mas a gente tem que ter um começo. Então, quando a gente chega para uma pessoa, olha, não usa plástico nunca mais, essa pessoa não vai me dar ouvidos. Porque ela, não tem como. Mas ela não sabe que tem como. Então começa um dia sem plástico. Ou então, né, sexta-feira sem plástico. Ou então, quando tu for ao supermercado, não pega a sacolinha. Leva tuas ecobags. Né? Ou se não couber tudo nas ecobags, pede que eles coloquem em caixa. Eles querem também, né, que tirem aquele monte de caixa que eles têm lá diariamente. Começa assim. Aí quando você acostumar assim, tu vai ver que, poxa, dá para fazer. Né? Eu não vou mais usar copo descartável. Né? Eu vou ter que levar minha caneca para o trabalho, tranquilo, né? Uma caneca no trabalho, vai levar uma vez só, vai ficar lá em cima da mesa. Mas e se eu estiver na rua? Não toma. Eu vou num café, se eu vejo que o café é servido em copo de isopor ou de plástico, eu não tomo café daquela cafeteria. Né? Eu não vou morrer por aquilo. É uma opção minha, mas eu sei que talvez aquele copinho que eu estou deixando de utilizar pode ser um animal marinho, uma tartaruga que ele esteja salvando. Com certeza. Né? São 100 milhões de animais marinhos que morrem anualmente. São tudo números muito grandes. Então, e a gente tem até 2050, em 2050, aliás, a gente tem até 2030 para reverter o cenário de 2050, que é o ano que os estudos indicam que nós vamos ter mais plástico do que peixe no oceano. Né? E o oceano ele é de extrema importância para a sobrevivência da nossa própria espécie. A gente fala em proteção de animais marinhos, da biodiversidade, etc. Mas a gente também está salvando a nossa espécie. 70% do ar que nós respiramos vem do oceano. Né? O oceano ele é fonte de alimento para milhares e milhares de pessoas. O oceano ele é meio de transporte, de recreação, né? Desses 8 bilhões, uma grande parte aí mora nas áreas costeiras, dependem diretamente do oceano. O oceano regula o clima, o oceano faz um monte de coisa. No entanto, a gente muito pouco estuda sobre o oceano. Né? A gente conhece mais da lua do que do oceano. E o que a gente sabe do oceano? Essas coisas que eu falei, e a gente sabe que tem diversos estressores oceânicos, ele é atacado de todas as formas. Né?
Então isso nos preocupa muito. E é em cima disso que o EcoSurf trabalha suas ações de limpeza de praia, suas ações de conscientização, suas ações, seus projetos de educação ambiental e outros projetos que nós acabamos nos envolvendo no decorrer dos anos. Chegou uma hora que, em vez de só limpeza de praia, acabamos, embora a limpeza seja o grande carro-chefe nosso, né, nós nos envolvemos em outros projetos. Hoje a gente trabalha com pesquisa, com microplástico, nós temos pesquisas na academia, inclusive, né? Nós participamos de grupos, de instâncias de tomada de decisão, né? Nós temos projeto de educação ambiental, nós temos um aqui no Rio Grande do Sul que é o Guardiões EcoSurf, que participa de uma rede com escolas de todo o Brasil, muito bacana esse projeto. Foi dessa forma que a gente acabou se conhecendo, né? Nós nos conhecemos. Bom, eu sou professora também e foi assim que eu conheci o Cláudio, através de um projeto Oceano na Educação. Né? Então vamos falar um pouquinho sobre esse projeto na educação? Vamos. Nós temos um projeto aqui no Rio Grande do Sul que se iniciou, né, em 2019, que é o Guardiões EcoSurf, onde nós íamos em escolas, né, fazíamos palestras e atividades com os alunos, levando cultura oceânica para os alunos. Partindo do princípio que as pessoas, né, isso é uma frase do grande, né, Saudoso Jacques Cousteau, as pessoas só amam o que conhecem, né? Só cuidam o que conhecem, né? Então a gente precisa que elas conheçam o oceano. E essa é uma ideia que todo mundo tem que comprar, né? Eu protejo os oceanos, EcoSurf. Então é uma boa ideia para a gente divulgar, para a gente comprar essa ideia e se engajar nesse projeto de educação, né? E uma das coisas interessantes que a maioria, quando fala em oceano, só pensa em praia, né? Só pensa em praia. Exatamente. Só diversão. Isso. O oceano ele começa na cidade, né? Ele começa lá no interior. Então, por isso nosso projeto, né, ele é para escolas de todo o Brasil, né, não só das regiões costeiras. Esse projeto ele veio crescendo ao longo de 2009, nós fizemos várias atividades e palestras em várias escolas, e esse ano nós tivemos a honra de sermos convidados pela equipe do Maré de Ciência, né, que é um programa desenvolvido lá na Universidade Federal de Santos, né, por uma bióloga, pesquisadora de lá, a professora Bárbara Lage, para participar do Maré de Ciência e do projeto Oceano na Educação, né, desafio, né, Oceano na Educação, que é um projeto muito bacana. Ele é de forma transversal e interdisciplinar. E um desafio maior ainda, porque em plena pandemia, tudo feito de forma online. E as escolas realmente, elas se engajaram, elas gostaram do projeto, elas estão conosco. Hoje o Guardiões EcoSurf tem dentro do Maré de Ciência 6 escolas, queremos agora ter a 7ª, né? Estamos tentando aí. Para 2021. Nós temos 6 escolas atuando, né? Está sendo tudo de forma online, acontecem várias oficinas, uma troca entre as escolas muito grande, né? E o grande bacana é que os protagonistas são os alunos e os professores. Eles tomam a frente dos projetos, eles decidem o que eles querem e a gente dá todo o apoio. Então eu dou todos os subsídios, né? O EcoSurf dá todos os subsídios para os alunos e para os professores. E eles decidem que caminho seguir e a gente vai apoiando e ajudando naquilo tudo que nos querem. Então já saíram projetos de postagens, eles fazem vídeos falando, tem inúmeros, eu não vou dar spoiler porque eu quero fazer uma apresentação desses projetos e quero te apresentar inclusive. Com certeza. Para que tu chame, né, talvez para uma... Com certeza, vamos agendar. Isso. Mas
Além disso, como o Maré de Ciência ele abrange todo o Brasil, né? Então nós estamos conectados nessa rede com escolas de todo o Brasil, onde há uma troca muito legal, e também com a rede da Escola Azul de Portugal, né? E que isso é muito enriquecedor, porque tu vê uma outra realidade. Sim, né? Uma outra cultura. Exatamente, e existe uma troca. E isso eu acho extremamente enriquecedor. Assim. Com certeza, com certeza. Uma porque a cultura do povo brasileiro e uma do povo europeu tem as suas diferenças, digamos que bem acentuadas. E visualizar como é que é tratado o mesmo assunto nessas duas sociedades distintas, realmente é bem enriquecedor. Sim, uma das coisas que eu percebo é que aqui a gente está começando um movimento de baixo para cima. Sim. Né? A gente está indo nas escolas, os professores e os alunos que estão se engajando. Às vezes, o próprio professor se engaja nesse movimento, leva isso para dentro da escola, para a diretoria da escola comprar depois. Né? E não são só professores ligados a biologias, à área de ciências. Nós temos professores de artes, de ensino religioso, de inglês, de português, sabe? Várias outras disciplinas que, quando tu vai imaginar, né, ter cultura oceânica dentro da aula de religião. Mas eles conseguem, sim, adaptar isso, e isso que é bacana, sabe? Porque está tudo interligado. E a gente consegue ter o oceano em todas as áreas, porque ele está realmente em todas as áreas da nossa vida. Que o oceano é a vida. Exatamente. E como vida, ele se engaja em todos os aspectos pedagógicos, inclusive na questão da ética do nosso dia a dia. Então, saber cuidar, né? Não adianta a gente ir para a beira da praia recolher o lixo e não ir para a origem, ou não utilizar, como você mesmo colocou há pouco, é o que é o trabalho que tem que ser feito, porque se a gente continuar utilizando, não vai resolver muito a gente ir retirando o lixo, porque ele vai voltar. No outro dia está tudo de novo. Eu tenho o hábito de caminhar bastante o ano inteiro na beira-mar, eu e uma vizinha minha. E a gente normalmente vai com sacolas e volta com elas cheias de lixo recolhidas. Desde fraldas de crianças, absorventes higiênicos e agora máscaras, né? Bituca de cigarro, então, nem se fala. Até abriu uma polêmica aqui em Torres sobre esse assunto, dizendo que a gente estava só pegando no pé dos fumantes e que os canudos eram um número muito maior do que bituca de cigarro na praia. E eu meio que contestei, porque eu filmei a áreazinha ao meu redor, eu encontrei uns 3 ou 4 canudos e uma bituca de cigarro do ladinho da outra. Qual é a tua opinião sobre isso? Qual delas se encontra mais, a bituca de cigarro ou o canudo? Sem dúvida, a bituca de cigarro. Eu não faço uma comparação direta com o canudo, mas hoje, cada 2 bitucas de cigarro no ambiente equivalem a 1 litro de esgoto não tratado naquele ambiente. Se nós sentarmos na beira-mar, ou numa praça, ou em qualquer lugar que seja, quando a gente senta ali na praia, a gente tem uma visão panorâmica da areia branquinha, do mar azul. Mas se nós começarmos a olhar à volta, nós vamos ver que a gente está sentado em cima do lixo e do grande cinzeiro. Sim. Desses 12.500 e poucos itens que eu falei que nós coletamos antes da pandemia, nas ações que nós fizemos, nessas 5 ações, 7.000 quase são bitucas de cigarro. Uhum. O resto são plástico, alguma coisa de vidro, metal. Mas é o cigarro, depois o plástico, e dentro do plástico também entram os artefatos de pesca. As bitucas é o item mais coletado, sem dúvida. No entanto, não é o que mais existe. Porque a gente quando faz uma limpeza, a gente não peneira a areia. Se nós formos peneirar essa areia, a gente vai ver que o microplástico,
é o que está mais presente. Então o plástico volta a ser o primeiro lugar. Então são dois grandes problemas realmente, e a bituca de cigarro é um problema que é completa falta de consciência, e as pessoas acham isso muito normal, fumar e tirar no chão. Ela não acha que ela está errada. E o não fumante que está do lado não acha que ele está errado, que é mais que ele faça isso de uma vez para fumar, se não incomodar mais. Pois é. Então isso é um problema cultural sério que tem que ser tratado de uma forma também urgente. Bom, e o microplástico a gente acaba não dando importância, né? Porque a gente tem dificuldades em visualizar e aí a gente não dá importância. Bom, Cláudio, alguma mensagem especial que você queira passar para os nossos telespectadores? Eu gostaria de fazer um pedido para que recusem o máximo que puder, recusem o plástico de uso único. A gente sabe que existe o plástico de uso nobre, né? A gente está aí, por exemplo, plástico usado em hospitais, ele tem que ser o descartável. Sim. Mas na nossa vida cotidiana a gente não precisa do plástico de uso único. E a única forma é recuse o plástico. Reutilize o que puder reutilizar. Né? Hoje não comporta, nosso mundo não comporta mais aquela velha, né, o sistema que a gente tem de extrair, produzir, consumir, jogar fora. Extrair, consumir, produzir, consumir, jogar fora. Então, reutilize. Né? E aí, por fim, recicle aquilo que puder ser reciclado. Eu gostaria de deixar nossas redes sociais, eu posso? Pode. @ecosurfoficial no Instagram e Facebook. @ecosurfoficial, tudo junto. No Instagram e Facebook. E a gente tem um Instagram local aqui no Rio Grande do Sul, que é para ter um contato mais direto, que é o @ecosurf_rs. O nosso site é ecosurf.org.br. Né? Então, quem quiser entrar em contato, quem quiser vir participar, a gente vai adorar recebê-los. Né? Quem tiver dúvidas, quem quiser nos enviar sugestões, né? A gente vai adorar interagir, a gente quer conversar com todo mundo. E quem quiser se juntar a nós, proteger o oceano da nossa natureza. A gente está aí de portas abertas. Bom, essa é uma excelente mensagem. Espero que os telespectadores, tanto da Sul TV quanto da TV e Jornal LM Web, comprem essa ideia. Muito obrigado a todos e muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Né? Eu me sinto honrado. Eu que estou honrada com a sua presença e espero a gente fazer uma sequência de entrevistas dentro dos demais projetos do EcoSurf. A gente está à disposição, é só me chamar que eu venho. Agradeço a presença de todos vocês e uma boa semana a todos.